Eu quero que você imagine um jovem rapaz, ali com seus 20 e poucos anos de idade, na flor da idade mesmo, montou um negócio próprio, uma loja de suplementos de alimentação. Ele vai vender lá whey, creatina, para o pessoal da academia que frequenta ali no bairro junto com ele. O negócio foi pegando corpo, os anos foram passando, ele foi cada vez vendendo mais e o negócio dele foi crescendo, ele foi se tornando conhecido. Aí ele decidiu dar mais um passo na jornada de empreendedor dele. Tomou dinheiro emprestado no banco e decidiu montar uma fábrica de suplementos alimentares. Ele agora não vai mais só vender, ele vai também produzir os suplementos com a marca própria que ele tem. Ele já conhecia os fornecedores, já tinha um bom relacionamento no mercado e decidiu arriscar nesse projeto e ele foi dando certo nos primeiros anos. A fábrica dele foi crescendo, as vendas aumentando e ele construiu um belo negócio, um negócio muito saudável de suplementos alimentares. E aí vários anos se passaram, ele já estava com aquele negócio muito bem construído, só que ele começou a ter novos desafios, porque esse cara sempre foi um grande empreendedor, ele conseguia tirar ideias do papel muito bem, fazer isso com maestria, só que quando uma empresa cresce, o fundador ele precisa se tornar um diretor executivo, ele precisa cuidar dos negócios, precisa gerenciar as pessoas e isso tudo requer outros tipos de habilidade. Então ele começou a perceber que na verdade agora ele estava num gargalo, porque ele não conseguia tocar novos projetos, a demanda operacional consumia muito da rotina dele e ele não conseguia dar esse próximo passo, ele entendeu que estava meio que já batendo no teto e ele não queria isso para a empresa dele, ele queria continuar crescendo, porque ele via o potencial, ele enxergava um mercado de mar azul para ele conseguir empreender e montar uma empresa cada vez maior. E aí foi nessa ocasião, tentando achar uma solução para esse desafio, é que ele conheceu o mercado chamado de Private Equity, que é o tema do nosso vídeo aqui de hoje. E antes de começar, pessoal, aproveita já para se inscrever aqui no nosso canal, estamos crescendo muito o nosso projeto. Então, se você ainda não é inscrito, já se inscreve agora, ativa o sininho das notificações, também deixa o like aqui para me dar uma força, compartilha o vídeo e deixa a sua opinião, as suas dúvidas aqui no comentário, tá legal? Então vamos lá, pessoal, voltando para o caso do nosso empreendedor aqui da história que eu estava contando para vocês. Quando ele encontrou essas barreiras para dar um próximo passo, ele também conheceu um gestor de fundo de Private Equity. Como é que funciona esse negócio na prática? O que significa Private Equity? Significa capital privado, ou seja, é diferente do capital aberto, do capital público. Como vocês já me ouviram falando várias vezes aqui, um fundo de investimentos, sempre que a gente ouvir falar de fundo de alguma coisa, né? Um fundo de investimentos, ele é uma reunião de vários dinheiros. É o dinheiro do Thiago, é o seu dinheiro, é o dinheiro de outras pessoas, que a gente reúne tudo isso num grande bolo e entrega na mão do gestor. Nesse caso aqui, o gestor ele vai ficar responsável por encontrar empresas que ainda não são de capital aberto, ou seja, empresas que não são negociadas na bolsa. E é por isso que o nome do negócio é Private Equity, ou seja, o gestor vai pegar empresas que ainda são de capital fechado para investir nelas quando ninguém ainda investe. E o que isso aí tem a ver com o desafio do investidor que a gente estava contando ali anteriormente? Muitas vezes o Private Equity ele entra num negócio, numa empresa, não só com o dinheiro, ou seja, o empreendedor ele não vai só vender a participação dele. Na verdade, ele vai vender em troca de dinheiro, mas também em troca de um chamado Smart Money, né? Um capital inteligente que vai vir através da equipe do fundo de Private Equity. Na prática, o gestor ele vai ter uma equipe e essa equipe vai entrar no dia a dia da empresa, para administrar essa empresa. Então, eles vão entrar no negócio como o diretor executivo, como o diretor financeiro, o diretor de negócios, para que eles tragam as boas práticas, né, as melhores práticas do mercado e consigam destravar esse valor que a empresa estava enfrentando. E aí o que eles esperam com isso? Vamos dar um exemplo aqui agora com números, tá? Digamos que no caso aqui, o nosso empreendedor, ele vendeu a participação na empresa dele por 100 milhões de reais. A empresa estava lá num gargalo, ele não conseguia implementar novos projetos, mas aí a equipe do fundo de Private Equity entrou no dia a dia da operação e conseguiu destravar esse valor através aí das boas práticas, né, e da experiência de mercado que eles já têm. Digamos que o tempo passou, eles conseguiram com muita maestria executar esse projeto e depois venderam essa participação por 1 bilhão de reais. Então, voltando nos números, eles compraram por 100 milhões e venderam por 1 bilhão,
ou seja, foi um crescimento de patrimônio na ordem de 10 vezes, uma multiplicação de capital de 10 vezes que o fundo de Private Equity conseguiu executar com o seu know-how, com o seu capital inteligente. Essa aqui é uma grande simplificação de como funciona um fundo de Private Equity. Existem outras situações que ele também pode entrar. Por exemplo, quando a empresa está mal administrada, quando ela está em alguma crise e precisa passar por um processo de turnaround, ou seja, o fundo de Private Equity vai comprar a participação naquela empresa, vai higienizar, vamos dizer assim, né? Vai limpar os problemas que ela tem, vai deixar ela melhor administrada e depois vender mais caro do que ela comprou uma empresa que agora já está melhor administrada, já está mais redondinha. Beleza, Tiagão? Tô acompanhando, tô entendendo, mas me fala agora na prática. Para quem que esse tipo de investimento é indicado e como que esse negócio funciona na vida real? Então vamos lá, olhando na visão do investidor, o cara que está com dinheiro sobrando e está pensando em alocar em algum fundo de Private Equity para multiplicar esse capital. O que ele tem que saber e como é que funciona na prática esse negócio? Vocês já me ouviram falar em algum momento que nos investimentos, sejam ele qual for, a gente vai ter sempre 3 pontos que a gente precisa olhar com muita atenção. O primeiro é a rentabilidade, obviamente, é para isso que a gente investe dinheiro, né? O segundo é a segurança, ou seja, o nível de risco, se é mais seguro, se é menos seguro. E o terceiro é a liquidez. Se eu precisar do meu dinheiro de volta, em quanto tempo eu consigo, se é que eu consigo. Nos investimentos tradicionais, o investidor ele sempre pode escolher 2 desses 3 pontos para priorizar e um deles ele vai sacrificar. Então, por exemplo, quando o investidor está investindo no mercado de ações, o que ele faz em relação a esses 3 pontos? Primeiro, ele busca uma boa rentabilidade, né? É isso que ele está querendo. E o segundo, uma boa liquidez também, porque se ele quiser vender as ações, ele vende lá na Bolsa de Valores e em 2 dias úteis o dinheiro está na mão dele de volta. Então, no mercado de ações, a gente tem uma busca por uma boa rentabilidade e a gente tem também uma boa liquidez. Só que aí o investidor ele vai sacrificar o quê? Ele vai sacrificar a segurança, porque nas ações ele pode inclusive perder dinheiro, não tem nada garantido. Ele pode investir o dinheiro dele lá e na semana seguinte ele ter uma perda de patrimônio, isso aí é super normal. Então nas ações o investidor busca boa rentabilidade, com boa liquidez e abre mão da segurança. Agora aqui no fundo de Private Equity é um dos poucos casos em que o investidor na verdade ele vai abrir mão de 2 coisas. Primeiro, ele vai abrir mão da liquidez. Um fundo de Private Equity normalmente lá no regulamento dele ele vai ter um prazo de duração. Esse prazo via de regra é de 10 anos, ou seja, o investidor vai colocar o dinheiro dele lá e vai deixar o gestor trabalhar por 10 anos seguidos, às vezes podendo até estender esse prazo, chegando aí em 11 ou 12 anos. E o gestor precisa desse prazo justamente para dar tempo dele reestruturar as empresas e fazer os projetos ali para destravar aquele valor que ele está enxergando. Então, o investidor que investe em Private Equity, ele não pode contar com esse dinheiro, ele tem que aplicar e deixar o negócio amadurecendo investido por pelo menos 10 anos a fio. Se ele precisar vender antecipadamente ou quiser fazer essa saída antecipada, ele vai ter que vender no mercado secundário, ou seja, ele vai ter que encontrar um comprador para essa cota que ele tem, para substituir ele na composição ali do fundo. E aí, obviamente, um cara que está comprando com um negócio já no meio do caminho, ele vai querer um desconto, então para o investidor que está vendendo, significa prejuízo certo. É por isso que não dá para investir no Private Equity sem ter esse horizonte de longo prazo. Entendido essa parte, liquidez é algo que o investidor vai abrir mão. E o segundo ponto é a segurança. O investidor também não tem nada garantido, porque aqui no nosso exemplo do empreendedor lá do mercado de suplementos, a gente deu um exemplo que deu certo, um exemplo bonitinho. Só que nada garante que o fundo de Private Equity não possa perder dinheiro num projeto como esse. Ele pode, na verdade, comprar participação numa empresa e ela quebrar depois, ela não ser um caso de sucesso, né? Ela pode ser um case, na verdade, em que o negócio não tem jeito, né? Os gestores ali do Private Equity tentaram fazer de tudo, mas a empresa estava fadada ao fracasso, foi à falência e o investidor acabou perdendo o seu dinheiro. Isso aí pode acontecer tranquilamente. Então o investidor, ele abre mão da liquidez e abre mão da segurança. Tiagão, pelo amor de Deus, cara, então por que o cara vai investir num negócio como esse se parece aí o negócio mais arriscado do mundo? É verdade, parece o negócio mais arriscado do mundo, só que se der certo, a rentabilidade, que é o terceiro fator, que é aquilo que o investidor está buscando, ela pode ser algo monumental, pode ser algo na ordem de 10 vezes, 15 vezes o patrimônio aplicado. Então a gente está falando, se o cara botar lá 100 mil, ele pode tirar 1 milhão. É mais ou menos nesse patamar,
mas sabendo que ele está correndo muito risco e que ele não vai ter liquidez no investimento dele. E aí, para quem que esse negócio é recomendado? É recomendado para o investidor que tenha a disponibilidade de deixar o dinheiro pelo longo prazo e que entenda os riscos que ele está correndo e que tope aceitar essa parada aí. Beleza, Tiagão, entendi, fez sentido para mim, tá tudo esclarecido. Agora vai lá, me explica como é que funciona esse negócio na prática, no dia a dia, como é que vai ser, cara. Para isso, pessoal, preciso explicar para vocês um negócio chamado curva J, que é um conceito muito importante nesse contexto aí do Private Equity. Na prática, como é que vai funcionar? Digamos que o investidor colocou lá 100 mil reais no fundo de Private Equity e o gestor foi alocando ali nas suas teses, né, foi fazendo o investimento. Vocês vão lembrar que ele está comprando empresas de capital fechado. Então essas empresas, elas não são avaliadas todos os dias, como acontece na Bolsa de Valores. Essas empresas só são avaliadas de vez em quando acontecem os chamados aí eventos de liquidez ou alguma coisa nesse sentido. Então ele pode ter investido numa empresa pagando lá 100 milhões de reais e essa avaliação continuar estática por anos a fio. Então o investidor no início ele não vai ver o dinheiro crescendo, muito pelo contrário, na verdade ele vai ver o dinheiro diminuindo. Pô, Tiagão, mas por que isso aí acontece? Porque o gestor de Private Equity não trabalha de graça. Ele vai cobrar uma taxa de administração pelo trabalho que ele está desempenhando. Então nos primeiros anos ele vai pegar o dinheiro, vai fazer os investimentos ao longo do tempo e ele vai ir descontando a taxa. Então o capital do investidor ele vai na verdade diminuindo e vai fazendo essa perninha inicial aqui do J, tá? Vamos visualizar isso aí, eu vou até tentar colocar aqui na imagem para vocês acompanharem. Então ó, o investidor ele vai perdendo dinheiro nos primeiros anos porque o gestor vai cobrando a taxa de administração. Isso aí, esse fenômeno da curva J, ele pode levar 2, 4, às vezes até 6 anos, tá? Então nos primeiros 6 anos o investidor não vai ver nenhum retorno, muito pelo contrário, ele vai ver prejuízo do capital que ele empregou. Então ele começa nessa parte e depois que as teses de investimento do gestor vão se mostrando efetivas, ele vai entrando no chamado processo de desinvestimento. Ou seja, lá naquele nosso exemplo, ele pagou 100 milhões de reais, empregou o know-how dele, as melhores práticas do mercado e começou a desinvestir, ou seja, ele foi vendendo para outros players, para outros agentes do mercado, pelo preço de 1 bilhão, que era o que a gente estava dando naquele exemplo. Então, depois de anos se passaram, já depois do 7º, 8º ano, é que o fundo de Private Equity vai mostrar os retornos. Por quê? Porque ele vai ir desinvestindo nas teses que ele construiu lá anteriormente. E aí, assim se desenha a curva J. No início, o investidor tem prejuízo e depois ele vai obtendo a rentabilidade esperada através desse processo de desinvestimento das teses do gestor. Certo, pessoal? Beleza, Tiagão, entendi tudo. Vamos lá, cara. Agora, como é que faz esse negócio na prática? Estou muito interessado. Aí, o próximo passo é você escolher uma gestora. Precisa escolher uma gestora com boa reputação, com histórico de sucesso, né, de cases de sucesso, para que a gente tenha essa confiança, saibam que realmente aquela equipe ali é bastante competente para a gente deixar o nosso capital empregado com elas. Para isso aqui, é muito importante que você tenha o acompanhamento profissional. Inclusive, se você quiser bater um papo comigo ou com alguém da minha equipe, para a gente estruturar algum tipo de investimento como esse, entre em contato com a gente, o link está aqui na descrição. Se você já tem mais de 1 milhão de reais investido e ficou interessado em investimentos como esse, eu mesmo particularmente vou entrar em contato com você. E se você ainda não atingiu 1 milhão de reais, deixa o seu contato também, que alguém da minha equipe vai te procurar para estruturar a sua carteira de investimentos e bolar essa estratégia pensando já em investimentos alternativos como esse também. Então é muito importante conhecer o histórico da gestora, as suas competências, quem é a equipe, quais são as qualificações deles, e isso tudo requer uma análise mais detalhada, vai precisar, né, que você dedique algum tempo ou que você tenha aí essa ajuda profissional para te orientar nesse caminho. Então é isso, pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado, porque eu gostei bastante de trazer esses conceitos aqui para vocês. Eu costumo dizer que isso aqui é um investimento de altíssimo nível, tá? Esse aqui é um dos segredos que os mais ricos, né, os milionários, eles utilizam para no mercado financeiro conseguir multiplicar capital. Então eu espero muito que vocês consigam aplicar esses conceitos, consigam entender essa lógica e ter essa visão diferenciada também na sua jornada de investidor. Deixa a sua opinião aqui nos comentários, se ficou com alguma dúvida também já comenta aqui pra gente interagir. Deixa o seu like no vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal e acompanhe aí os próximos conteúdos que a gente vai trazer para vocês. Um grande abraço a todos e até a próxima!